No 7 de setembro. Da Folha de São Paulo. Tem a capa aí pra gente mostrar, Murilo? Olha aí, tá vendo? Quem nos acompanha a imagem tá vendo. A capa, na verdade, reproduz a ilustração que tá na capa do gibi, né? Do comic, né? Tomando quase toda a capa, Tomando né, quase toda a capa ali da Folha de São Paulo. E a gente vai agora abrir para esse debate que contaminou, né, o noticiário, como eu disse, no final de semana. O Caio entrou de férias, vai ficar de férias por uma semana, mas a gente tem a cota garantida aqui dos conservadores. Então a gente tem hoje, comentando aqui no Morning Show com a gente, o Adriles Jorge. Entra por FaceTime, Adriles. Seja bem-vindo, meu camarada, de volta. Eu estou na cota dos conservadores, quer dizer isso? Você tá na cota. Eu sou da... Aliás, a gente é a favor da cota. Quer dizer, eu sou um radical de centro. Isso é um... Para, Adriles, sai do armário. Todo mundo sabe que você é de direita. Não saio, eu sou no centro. Eu sou a cota 3 da escala Kinsey. Adriles, vamos lá, deixa eu começar com você, hein? Claro. Por onde você começa o seu comentário a respeito dessa celeuma causada aí? Pelo que muitos definem como uma interferência de uma questão religiosa do prefeito Crivella, que parte dessa questão da fé e da religião, né, que ele pertence, para tomar uma decisão política, né? Não, primeiro eu vou colocar como uma confusão dessa questão conceitual. Vamos lá. Que a gente brinca aqui, mas é sério. Existe uma diferença pontual entre ser reacionário e conservador. O conservador é aquele que aprende com a história, que ele é prudente, mas ele avança conquistando exatamente com a experiência das conquistas da história. O reacionário é o estúpido que reage a qualquer tipo de progresso ou inovação, se apoiando num passado idílico e em mentiras. É o caso do nosso querido Crivella. O Crivella não é um conservador. O Crivella é um reacionário, ele reage a qualquer tipo de progresso da humanidade. E outra, quando você diz que é uma questão religiosa, não é. A religião, o cristianismo, o catolicismo e todas as religiões de uma forma, eles abraçam de alguma forma a tolerância. Você estabelecer que um beijo entre dois homens é algo pornográfico é no mínimo, para dizer, estúpido. Não, é absolutamente indefensável. Eu acho legítimo que exista uma eclosão de um certo princípio de conservadorismo que se contrapõe a uma hegemonia esquerdista que foi absolutamente encampada na eleição do Bolsonaro, por exemplo. Mas o problema é quando você confunde as pautas, confunde exatamente os conceitos. O reacionário é alguém que se limita a absolutamente ficar contra qualquer tipo de coisa que é legítima. Você estabelecer como pornografia dois homens beijando é de uma estupidez absolutamente inaceitável. Vindo para o mundo dos homens, o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece, dentro do conceito de família, a união homoafetiva, não é? Com certeza, com certeza. Eu acho que o casamento hoje entre dois homens, entre duas mulheres, está absolutamente legitimado. Eu acho que esse tipo de coisa é tão ridícula. Você pega em HQs, em histórias em quadrinho, Batman, Super-Homem, X-Men, coisas que têm a ver com sexualidade, com violência, com agressividade. Mesmo tipo de literatura conservadora, D.H. Lawrence, Rubem Fonseca, existe sexualidade, existe um tipo de literatura feita para adolescente que encampa esse tipo de agressividade e de sexualidade. E que você encontra isso encampar um tipo de reacionarismo absolutamente inaceitável. Concordo, Adriles. É melhor o Crivella, inclusive, nem ler As Aventuras da Batwoman, porque ela é lésbica. Inclusive na televisão, na série de TV. Mas não, Batwoman é fluida, não senhor. Ela é fluida. Não, a nova ela é lésbica. Mas eu queria começar aqui falando sobre o cinismo do Crivella. É de um cinismo tão assustador ele usar o Estatuto da Criança e do Adolescente para dizer que livros têm que ser lacrados, como se isso fosse uma proteção às crianças da pornografia, quando pornografia não há, inclusive nessa imagem que os personagens estão vestidos, e repito, é uma página entre mais de 200 de páginas de um quadrinho, que não tem, é assustador, assim, não dá para colocar em palavras. Se você tivesse de fato preocupado, ainda que essa fosse a sua régua, a sua medida, Crivella, você estaria lacrando todos os livros heterossexuais que contêm beijos, todos os quadrinhos heterossexuais que contêm beijos. Aliás, Crivella, se você tivesse preocupado em não pecar, já que a sua religião
parece influenciar de maneira tão direta o seu modo de governar, a sua prefeitura de laica não tem nada, você não estaria, por exemplo, usando de mentira, porque fake news nada mais é do que mentira, no pedido que você encaminhou ao STF para tentar manter a censura. Então, Crivella, talvez você tenha pulado essa parte da Bíblia, talvez você só use os conceitos arcaicos da Bíblia para homossexuais, mas você esqueça que mentir é pecado. E por que eu tô dizendo que a prefeitura mentiu, Crivella? Porque no pedido que você mandou ao STF, você cita um livro de Portugal, numa imagem feita em 2012, um livro que não estava à venda na Bienal, um livro que, se você for mais atento na foto, vê que está sendo vendido em euro, que não é uma imagem que circula aqui, um livro direcionado a adultos, embora ilustrado, que se chama, basicamente, As Gêmeas Marotas. E sim, é um livro sobre sexo destinado a adultos, cuja foto foi feita numa prateleira destinada a adultos, às quais as crianças não tinham acesso. Por que, então, usar uma imagem que não estava no Brasil, que não era verdadeira, não estava na Bienal, para ilustrar o seu pedido ao STF? Será que é porque você não tinha argumento? Será que é porque você precisa mentir para manipular a opinião pública? Aliás, eu acho bizarro, eu acho uma tristeza que eu tenha que citar você aqui no Morning Show e que a gente tenha que discutir isso, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que é o que você quer. O jornal O Dia, no final de semana, já publicou que a sua equipe está comemorando, o seu núcleo duro está comemorando de olho em 2020, que essa sua ação surtiu algum efeito como marketing, porque você quer pegar um pouco da parcela reacionária que votou no Bolsonaro. Pesquisa do Datafolha, inclusive, diz que mesmo entre os evangélicos, a aceitação entre os homossexuais é grande. Então, assim, 3 de cada 4 pessoas acha que não tem problema ser homossexual. Eu acho que o seu tiro pode sair pela culatra. Sim, tem muita gente preconceituosa nesse país, Crivella, mas o que tem mais ainda é gente hipócrita. Se é pra você seguir os seus preceitos religiosos, começa não mentindo. E teve um efeito reverso. Ô Fefito, só para complementar, que não é um preceito religioso cristão que o Crivella está seguindo. Tudo bem, no cristianismo, no catolicismo, você tem, até no protestantismo, você tem a unidade entre homem e mulher que confeririam o grau máximo de matrimônio, não tem nada disso, mas o grau de tolerância em relação a qualquer tipo de opinião divergente, em tipo de religião diferente, ideologia diferente, é o princípio máximo do cristianismo, é o princípio da complacência, de mostrar o diferente, de, ainda que seja um princípio de pecado, você tentar trazer para si o pecado, não fazer uma propaganda esmagando exatamente o outro como se fosse um adversário, um inimigo a ser combatido, você negando exatamente a existência do outro, que é o que o Crivella faz quando ele nega. Isso é uma censura brutal. Sim. Só para descontextualizar. É uma negação a uma realidade existente, que existam pessoas homossexuais que possam expressar o seu afeto. Isso é inadmissível do ponto de vista cristão, inclusive isso é intolerância. E ainda que fosse contra o ponto de vista cristão como um todo, as pessoas têm direito a ter outras religiões e exercerem a sua liberdade individual enquanto cidadão. Agora, eu também questionei, Adriles, se é pra lacrar por causa da classificação indicativa, que se comece lacrando a Bíblia. Sei que muita gente não gostou, mas se lacre todos os livros heterossexuais, que se lacre a Bíblia, porque tem tudo ali que a classificação indicativa não permitiria. Não, eu não sou a favor de lacrar nada. Aliás, como eu não sou a favor de vocês relativizarem alguns versículos e usarem a ferro e fogo, como é o caso da homossexualidade, e esquecerem que não se pode comer frutos do mar, usar 2 tecidos, ou apedrejar pessoas adúlteras, entendeu? Então, acho tudo muito louco no mundo de hoje, mas eu tenho até medo de dizer isso, porque vai que alguém acata a ideia e acha que pode. E a não ação... é só questão de lacrar e censurar livros, é censurar a realidade. Você vai ter que censurar pessoas de mãos dadas na Rua Augusta, sim, aqui na Savassi, em Belo Horizonte. Você vai fazer o quê? Você vai colocar essas pessoas dentro de uma caixa, longe da vista de todo mundo, porque elas estão cometendo, se dando as mãos ou se beijando, uma imprudência. Continuaremos existindo. Pois é, e existe, parece que uma tentativa numa ação como essa, de fingir que isso não existe. Né? Agora é uma negação de uma realidade. Fala, Vini. Acabou tendo um efeito reverso também, né, Edgar? Porque se o Crivella queria que ninguém visse essa imagem,
Agora todo o Brasil acabou vendo, né? Porque teve uma publicidade enorme, né? E é incrível mesmo essa disposição do Crivella, quer dizer, depois de uma decisão do STF, ele ainda vem com embargo de declaração movido de fake news, como o Fefito falou, e como se ele estivesse governando uma cidade com zero problemas. Então a gente já falou aqui de várias prioridades que o Crivella tem, o RJTV, sexta-feira passada, noticiou, por exemplo, a linha 3 do VLT que está parada, obra da Transbrasil atrasada, asfalto esburacado em várias vias do Rio de Janeiro, falta de repasse para a saúde e a Avenida Niemeyer interditada. E você bota também uma rápida pesquisa no Google, Edgar, para você ver no que o Crivella está se metendo durante esse ano, e aí você vê por que ele toma atitudes como essa para angariar um eleitorado aí para o ano que vem mesmo. Você descobre que no dia 3 de setembro, por exemplo, matéria do UOL, filhos de Crivella usam carros da prefeitura, no caso que só a primeira-dama tem direito. A Folha do dia 9 de abril mostra gasto com prevenção a enchentes do Rio caiu 71% na gestão Crivella. Sendo que qualquer chuvinha no Rio de Janeiro desaba a casa, morre gente, e com isso aí ele não está preocupado. O Globo, do 18 de junho, mostra que Crivella propõe perdoar 450 milhões de reais de dívidas de cartório. Crivella, vai governar o Rio de Janeiro, pô. Essa falta, gasto de energia com coisas, né? Há quanto tempo a gente já está discutindo isso? Criar uma celeuma a respeito de uma página, de uma HQ que sempre foi assim, a Marvel sempre foi diversa. Gente, tem os livros lá da temática LGBT. E daí? Gente, retrocesso! Por que a gente tá falando disso? Porque esse cara foi cismar com isso. Sabe? Tem coisa que já não devia poder. É importante a gente declarar também que essa HQ, embora tenha saído agora numa edição de capa dura e tudo mais, ela não é recente. Pois é. Essa página foi desenhada e publicada pela Marvel há anos. Já foi parar nas bancas de revistas brasileiras, inclusive. Acho que em 2012, se não me engano. Essa é uma reedição compilada de tudo. Por que se preocupar agora, né? Parece tão propício agora que as eleições estão chegando. E outra, a gente sempre foi visto como um povo, pelo mundo todo, muito hospitaleiro, muito feliz, muito apegado à liberdade. A gente está perdendo essa imagem, assim, a toque de caixa. Só esse ano a gente não é só visto como um povo corrupto, porque isso a gente se vê aqui de dentro mesmo, mas a gente é um povo misógino, a gente é um povo racista, a gente é um povo homofóbico. Pelo amor de Deus, olha os últimos escândalos nos quais a gente tem se envolvido, internacionalmente, inclusive. É uma grande vergonha para esse país, a maneira como a gente está sendo visto agora. E outra, sem falar do escândalo da Amazônia, né? Então... O Adriles... Calma. Adriles, deixa eu te passar a bola. Graças a Deus eu vou poder discordar do Fefito um pouquinho agora. Ai, tava ansioso, né? Ô, Adriles, a gente tá... Não, eu tenho muito receio desse tipo de afirmação. Nós somos um povo homofóbico e racista. Uma coisa é existir pontualmente racismo, existir pontualmente homofobia entre algumas pessoas. Mas eu não disse que nós somos, eu disse que estamos sendo vistos. Nós não somos vistos como um povo Imagina, Adriles, olha o que aconteceu com a primeira-dama da França, olha o que aconteceu com a Amazônia, olha os escândalos internacionais. Isso não é misoginia. Isso é humor falho, isso é humor baixo. Nossa, é muito misógino, Adriles. A feiura existe, eu sou feio e eu tenho lugar de fala pra falar sobre isso. Eventualmente... Fale sobre si, não sobre a primeira-dama da França. Eu sou vesgo, sou cabeçudo, meu pinto é pequeno, eu posso falar sobre feiura, eu tenho lugar de fala, você é bonitinho, você não pode dizer. Ai, meu Deus, obrigado pela parte que me toca, mas assim, não é zorra total, Adriles, é misógino. Peraí, vamos concentrar. Não é misógino. Vamos concentrar na pauta. Adriles, eu queria que... A gente precisa fechar esse assunto já. Só pra pontuar, nós não somos um povo racista, nós não somos um povo misógino, não somos um povo homofóbico. Existe homofobia, racismo e misoginia pontualmente em figuras retrógradas e reativas, como o caso do nosso detestável Marcelo Crivella. Mas isso não quer dizer que exista uma cultura nesse sentido. Existe uma confusão de conceitos entre reacionarismo e conservadorismo. Existem pessoas, por exemplo, reacionárias, presta atenção, só para terminar, reacionárias até entre o meio progressista. Eu vi um tweet do Jean Willis ontem, que ele dizia, eu não vou aceitar o apoio de pessoas como o MBL, que fizeram um protesto contra o Queer Museum. O Queer Museum era outra coisa. Era assim, tinha quadros de homem ejaculando na cara de outro homem,
para crianças, financiado com dinheiro público, o que é arte ou o que não é. Agora, no caso, o caso é uma simples cena de um beijo, entendeu? Então, você reagir a qualquer tipo de coisa como sendo absolutamente absurda e conservadora, como o Jean-Willy fez, também é deplorável. Então, o reacionarismo não é só de direita nem de esquerda. Ele está em todos os campos. Ô, Adriles, então, na tua visão de conservador, essas pautas... Eu não sou conservador. Você é um centro, como é que é? Você é um radical de centro? Radical de centro, Radical de errado. centro. Você, então, na tua visão de um radical de centro, como é que você vê essa questão da pauta, dessa agenda de costumes, pautando, né, a política brasileira? Isso, por si só, já pode ser considerado um atraso, por si só. A gente tem tantas questões para olhar, de diversos aspectos. Vini trouxe alguns pontos aqui que o prefeito deveria estar olhando no Rio de Janeiro e está dando atenção para isso. Qual é, na tua visão, a maneira de se lidar com esse tipo de assunto, estando à frente de um cargo político e vendo o mundo como você vê, segundo você mesmo, um radical de centro? Mais do que um radical de centro, eu sou um liberal. Eu acho que os costumes de um povo, de uma população, de uma nação, têm que ser legados exatamente à liberdade de expressão de cada um. O Estado não tem que se meter na vida pessoal de rigorosamente ninguém, de absolutamente ninguém. O que a pessoa faz entre quatro paredes, o tipo de relação que ela quer manter, o tipo de casamento que ela quer ter, o tipo de literatura ou história em quadrinho que ela quer ler, Sim. Isso diz respeito ao cidadão. O Estado não tem a tutela de estabelecer um princípio do que a pessoa pode ler, ou fazer, ou como se comportar. Aí é um liberalismo para além de um conservadorismo. Esse entendeu? ponto que você traz aí poderia ser traduzido para o âmbito federal quando o presidente Bolsonaro quer interferir e na Ancine, por exemplo, com relação ao que pode ser produzido com dinheiro público ou não, mas é uma discussão que se estenderia mais. Eu preciso Bem que você me conta, porque eu ia te responder. Eu preciso fechar. Aí é uma questão de dinheiro público. Eu preciso fechar aí, o esse é bloco. um problema muito complicado, muito complexo. Não é censura. É você negar dinheiro público, incentivo estatal a um tipo de pauta que não é do Mas é como digo, não é na censura. prática, ao fim, é isso aí que você falou, é determinar o que as pessoas devem ver ou não. Na prática, Mas aí, quando na se trata ponta de da linha, é dinheiro, isso aí. Né? Mas quando se trata de dinheiro, meu caro Edgar, aí é outra coisa. Você Isso. não querer promover uma agenda de uma política identitária que eventualmente tem seus excessos, Sim. entendeu? Você tem uma superexposição da pauta gay, LGBT, por uma razão até concreta. Eles foram segregados. Por homofobia mesmo. Durante muito tempo. Entendeu? Agora, existe um certo exagero, que é aquilo que eu falei no último programa aqui, da Isso. pessoa se colocar no lugar de vítima para vitimizar a outra. Aí o governo pode ter uma reação a esse tipo de coisa. Aí a gente pode filosofar e debater grande parte sobre isso. Agora, quando você nega dinheiro, você não está fazendo uma censura. Você está cortando os meios de financiamento de uma causa. Dinheiro que Mas vem. aí a causa pode... Dinheiro que ter vem. De pagadores de impostos, que olha E só, da iniciativa LGBTs privada. também são pagadores de impostos. Deixa- Mas é Estado, não é iniciativa privada. Adriles, é esse tumulto que a gente tava esperando mesmo com a tua presença. Aliás, Adriles, faça-me o favor, saia desse vídeo e venha sentar nessa bancada, pô. Larga a mão de ser preguiçoso, Fala pô. pro seu produtor me chamar dias antes, que me chamou ontem de madrugada. A gente paga a passagem, tudo direitinho. Ai, meu Deus! Hoje não pagaram, não!